dia, Marília, bom dia, FEOSP, bom dia, Votuporanga, Itapeva, Sorocaba, Piracicaba, Lorena. Continuando aqui na sessão do EducaSUS, hoje o tema vai ser sobre confidencialidade em hospitais e ambulatórios, obrigação multiprofissional. Nós estamos aqui com o Dr. Clóvis Francisco Constantino, que é conselheiro e vice-corregedor do Conselho Geral de Medicina. O EducaSUS agradece à Secretaria da Saúde pelo patrocínio do projeto, bem como o FEOSP e todas as entidades envolvidas, como a Associação Paulista de Medicina, o Conselho Geral de Medicina e as Santas Casas ligadas por videoconferência. Por favor, Dr. Clóvis, tudo bem? Tudo bem, bom dia, os colegas de todo o estado, da Santa Casa. Desejo de um ótimo dia e, dentro do que for possível, vamos debater alguns temas aí relacionados à nossa assistência médica, que tanto nos envolve durante a nossa vida profissional. Primeiro slide, como é que eu faço aqui? Eu mesmo? Nós vamos apresentar um caso e durante os primeiros diapositivos e a apresentação desse caso, nós vamos fazer algumas perguntas no último slide, são 9 slides, porque aí nós vamos debater as questões relacionadas à privacidade, à confidencialidade, à autonomia das pessoas, consentimento informado, porque hoje em dia nós sabemos que a medicina, do ponto de vista técnico-científico, tem uma certa facilidade no sentido da disseminação do conhecimento, com toda a utilização da mídia, da internet, dos cursos de pós-graduação, stricto sensu, lato sensu, mas existem fatores diferenciais que são os fatores relacionados à relação médico-paciente e principalmente princípios que norteiam o respeito à cidadania dos nossos pacientes, que, em última análise, são cidadãos também. Então, esses conceitos que estão aí são os conceitos que nós debateremos. Então, nós vamos apresentar um caso concreto. JC, uma mulher de 35 anos de idade, em um hospital para tratamento de dor, fadiga e lesões de pele pouco comuns, acorda repentinamente enquanto a equipe médica entra em seu quarto durante sua ronda matinal. Bom dia, JC, anuncia o Dr. A, que é o médico assistente. Nós temos uma equipe inteira de pessoas para vê-la hoje. Como está se sentindo? JC se move no leito e se eleva um pouco. Ela pergunta suavemente: quem são todas essas pessoas? A paciente pergunta ao Dr. A, médico assistente. Ele responde: eles são membros da equipe. E ela retruca: todos eles têm mesmo que estar aqui? Eu não posso conversar somente com você e o Dr. K, que é o que me admitiu? O Dr. A então explica: Dr. K foi o médico que você viu no plantão. Não o verá aqui em cima. Estava numa enfermaria, em outro andar. Essas pessoas são estudantes e jovens e novos médicos aprendendo medicina interna. Estão aqui para aprender. São todos membros da equipe que cuidam de você, disse o médico assistente. JC hesita, que é a paciente, vira-se para o lado oposto de onde estão os estudantes e residentes, próximos à janela. Ela parece aborrecida e quase chorando. Ela interpela de forma acanhada o Dr. A. Não é nada confortável ter todas essas pessoas ao meu redor. Será que minha situação é rara ou algo assim? Não vejo por que todos eles têm que estar aqui. A seguir, deita-se em seus travesseiros, morde seu lábio inferior e tenta, sem sucesso, segurar o choro. O Dr. A dirige-se até a beira do leito de JC e toca nos lençóis. Desculpe-me, JC, nós a pegamos um pouco desprevenida. Descanse um pouco e voltaremos mais tarde. Ele acena para que o residente mais próximo da porta saia do quarto. 2 outros residentes, 2 estudantes de medicina e o Dr. A seguiram-no. No corredor, os estudantes e residentes trocam olhares encabulados. Foi estranho. Sim, ela sentiu-se realmente assediada. Que faremos? O Dr. A considera: vamos dar um tempo para que se acalme. Mais tarde eu falo com ela e verei se aceita tomar uma dose de um tranquilizante. Isso auxiliaria com a ansiedade e o estresse. Enquanto isso, vou chamar um capelão aqui em cima, diz o Dr. A. Creio que ela deveria falar com alguém.
um estudante do 3º ano de medicina pergunta: ela não sabia que este é um hospital de ensino? Alguém não deveria ter explicado isso a ela? Parece haver certa confusão sobre isso, doutor A responde. Bem, por enquanto vamos andando. Um dos capelães visita a JC naquela tarde. JC também liga para a comissão de ética do hospital. E a paciente liga para a comissão de ética do hospital e solicita uma consulta. Ela diz para o assistente que atende sua ligação: não pode ser legítimo e correto toda aquela multidão de pessoas entrar aqui e me observarem como se eu fosse uma cobaia. Fica aqui então uma pergunta para que nós possamos entrar no intervalo para os debates. Poderiam os pacientes recusar-se a servir a propósitos pedagógicos? Se profissionais da saúde são autorizados a aprender com pacientes, qual é a extensão de tal autorização? Como poderíamos administrar respeitosamente a necessidade dos trainees, dos estudantes, aprenderem com os pacientes sem ofender as suas vulnerabilidades? Fica então esta pergunta para estimular os debates. Eu acho que bem interessante essa forma de apresentação do Dr. Clóvis e bem real para todo mundo que está na área de saúde, deve ter convivido com essa situação. Eu queria conversar com o João Paulo Botuporanga. Bom dia, João Paulo. Microfone, João Paulo. O áudio. Deixa eu ligar o áudio. Sadal, aqui em Votuporanga, nós não temos ainda a faculdade de medicina, mas nós temos cursos da área de saúde que trabalham os pacientes no hospital. E essa realidade que o Dr. Clóvis colocou na sua apresentação, isso é muito presente aqui na nossa instituição, porque nós não somos hospital escola ainda, e nós temos sempre esse dilema, porque a gente precisa contar com a boa vontade do paciente. Mas às vezes acontece essas situações mesmo, de você querer mostrar alguma coisa para algum estudante de enfermagem, para algum estudante da área de saúde, e às vezes o paciente se sente muito fragilizado. Aqui ainda nós não temos uma situação real da área médica, mas a gente está tentando trabalhar um código de posturas em relação ao paciente, ao produto que ele vai encontrar em nossa instituição. Nós ainda não temos essa realidade aqui na cidade. Doutor Aristide, Sorocaba, o senhor que mexeu muito com a área de ensino aí também em Sorocaba, como o senhor enxerga isso e como o senhor conduzia essa situação? Bom dia, Sadal. Bom dia, doutor Clóvis Francisco Constantino. Bom dia. Obrigado aí. Apresentação. Eu vejo vários aspectos. Em primeiro lugar, que o paciente ele é dono de si. Ele tem todo o direito de recusar a presença de quaisquer outras pessoas que não sejam aquela que ela citou. Se eu não me engano, o doutor que ela viu na internação e o médico que está conduzindo o caso. Na minha opinião, ninguém deve adentrar a área restrita ao paciente que não seja aqueles que ela escolheu ou o médico indicar. Há muitos outros pacientes que não têm esse problema. Enquanto aqui na faculdade nós vimos diversos casos de pacientes que não fazem a menor questão, não tem a menor autoestima, ou não sei o que eu posso dizer, de que outras pessoas, estudantes, possam adentrar o quarto, examiná-lo. Por que nós não usarmos, então, essas pessoas que assim o fazem, que eles não têm absolutamente restrição nenhuma? Segundo, poderia ocorrer que aquela paciente citada tivesse algum problema de ordem estritamente particular, que ela quisesse deixar com o médico em primeiro lugar. Então, acredito que o doutor
médico deveria ter primeiro conversado com a paciente, embora hospital de ensino. O hospital pode ser do que for. O paciente tem que ser respeitado. Eu não gostaria de receber uma visita inesperada de quantos médicos, ou de quantos estudantes de enfermagem, ou das enfermeiras que viessem ter comigo. Eu poderia eventualmente ter vergonha de uma determinada enfermeira, e assim por diante, ou de um determinado médico, ou não quisesse revelar alguns dos meus problemas para alguns médicos, mormente sendo ainda estudante de medicina, que ainda não está habituado às condições de ética médica, não está habituado a esse relacionamento tão importante médico-paciente, de maneira que eu vejo assim, primeiro devia conversar com o paciente, ver se ele permite, mesmo sendo hospital de ensino, acima de tudo o paciente. Quanto à presença dos estudantes de medicina, é comum nós vermos que eles se apresentam escrevendo nos papéis, escrevendo em prontuário, escrevendo em cadernos. Isso pode dar realmente a ideia de cobaia. Tenho ouvido aqui em Sorocaba, na Faculdade de Medicina, não na Faculdade de Medicina, no âmbito dos pacientes que são atendidos pela Faculdade de Medicina, essa expressão que aí foi usada, de que nós vamos lá mesmo que seja para ser cobaia. Então, ouvi de uma paciente recentemente que ela iria fazer uma cirurgia de mama. Ela disse o seguinte: não tem problema que eu possa ser cobaia lá. De qualquer maneira, há algum professor que vai indicar, e como eu preciso fazer a cirurgia de mama e não tenho condições de fazê-lo de outra maneira, não faço questão. Então, a paciente já foi com essa ideia de que os estudantes iriam vê-la, iriam examiná-la. Situação diferente. Situação diferente da outra paciente que está proibindo. E ela tem esse direito de proibir. Porque não se conversou primeiro com a paciente. Primeiro tem que conversar com a paciente. Embora seja, porque o fato de ser hospital de ensino não dá o direito do indivíduo ir lá botando a mão em cima do paciente ou ouvindo histórias que ela não quer contar. A história do ensino ela tem que ser muito mais ética do que nós estamos aqui fora. Ensinar aos alunos que tem que respeitar a posição do doente em primeiro lugar. Depois, então, resolver a situação, ver primeiro por que a paciente não quer a presença dos estudantes. Temos visto também estudantes que... Por que os pacientes, às vezes, fizeram crítica enquanto eu dei aula? Porque entende-se que não há um respeito por parte dos estudantes. Às vezes o professor está examinando, conversando, tem 2 ou 3 conversando, ou fazendo gargalhadas, enfim. Esse é outro lado que nós também temos que conversar com os alunos. Quando estiver presente no doente, não dá gargalhada, prestar atenção, procurar fazer o mínimo de anotações possíveis para que o paciente realmente não sinta que está com a vida inteira devastada. Embora ele saiba que está, porque ele está atribuindo a um conjunto de estudantes, mas ele sabe que está, mas não deve ver que está. Então, eu acho que esse respeito tem que ser demonstrado. Aqui no pronto-socorro nós temos tido esse cuidado, não deixar entrar muitos estudantes, muito pessoal da área de saúde. A gente procura evitar o quanto. A área de parto também, mesma coisa. Então, um respeito. Nós estamos agora para receber os estudantes de medicina. Primeira aula não vai ser com os doentes, primeira aula será com eles. Em mostrar o respeito que tem que existir com o doente. Como entrar na sala, a maneira de se trajar. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. O diretor técnico do hospital não vai entrar no pronto-socorro antes de nós mostrarmos o valor do doente como pessoa humana, digna de todos os respeitos.
Então, essa é a minha posição, a nossa posição da Santa Casa de respeito. Isso também, eu estou aqui com o coordenador da enfermagem, membro da comissão de ética da enfermagem, porém, esse é um assunto também que estamos discutindo com eles. Não entrar conversando, entrar assim, não acender a luz, por exemplo, coisa que eu acho desagradável. Eu vou entrar no quarto à noite, para ver um doente, às vezes tem 4 doentes na enfermaria. Eu exijo isso. Pergunte primeiro, olha gente, eu vou acender a luz. Há alguma objeção dos senhores? Aí então, a gente acende a luz e não chegar já acendendo a luz na cara do doente sem falar nada. Eu acho que é um desrespeito. Então, estamos tentando primar pelo respeito aos doentes em todos os aspectos. Seja o doente normal, de enfermaria particular ou o doente de ensino. Eu queria colocar... Ok, Sadal, nossa opinião. Ainda tem uma apresentação do Dr. Clóvis, ainda vai continuar a apresentação, mas uma das coisas que eu acho que é profundo nessa discussão são 2 coisas. O modelo de ensino está sendo questionado, então nós vamos ter que discutir se na nossa área de saúde teria que mudar o modelo de ensino, que é a passagem de casos dentro do leito. Às vezes você vê batalhões de 30, 40 médicos passando em torno dos leitos, então talvez um modelo que seja questionado. Outra coisa também que nós talvez tenhamos que pensar é o modelo da estrutura, como os médicos estão organizados nos seus plantões. É um que faz a admissão, outro que vem na enfermaria e às vezes um terceiro que opera. E aí, então toda essa organização teria que ser revista. Queria até que o Dr. Clóvis continuasse, tem mais um tanto aí de apresentação, né? Eu realmente achei extremamente brilhantes as intervenções, o que foi colocado pelos nossos colegas aí no interior é realmente extremamente pertinente, entraram no fulcro da questão, e é muito interessante nós estarmos debatendo esse tema na data de hoje, Sadal, pelo fato de que hoje nós estamos comemorando os 220 anos da Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha foi há 220 anos atrás e ali iniciou o processo democrático da humanidade propriamente dito, e o que se discute em bioética hoje é o respeito à cidadania. Então vamos responder aquelas questões, tecer algumas considerações finais. Então, inicialmente, resposta aos quesitos. Nós fizemos 3 quesitos, vocês se lembram naquele último slide? E aí está. Poderiam os pacientes recusar-se a servir a propósitos pedagógicos? Claro, eles são autônomos nas suas decisões enquanto pacientes, enquanto cidadãos, porque são pacientes, mas são cidadãos. A outra pergunta é, se os profissionais da saúde são autorizados a aprender com pacientes, qual é a extensão de tal autorização? Quer dizer, é evidente que nós sabemos que só se aprende as profissões da saúde, a medicina e todas as outras profissões da saúde, em treinamento, em serviço, trabalhando com os preceptores, os professores, auxiliando os alunos. Não se aprende de outra forma a nossa profissão. Mas qual é o limite, qual é a extensão da autorização desses profissionais em relação ao aprendizado em serviço, portanto, com os pacientes? É a dignidade da pessoa e o exercício da autonomia do paciente. Nós observamos que foi dito aí pelos nossos colegas. Como poderíamos então administrar respeitosamente a necessidade dos estudantes aprenderem com os pacientes sem ofender as suas vulnerabilidades? Aquilo que já foi dito pelos nossos colegas, com o exercício do consentimento informado, livre e esclarecido. Quer dizer, nós vamos conversar com os pacientes, mostrar para eles antes que aquilo é um hospital de ensino, hospital escola, e que se eles autorizam a entrada eventual dos estudantes para que eles possam aprender a sua futura profissão. Quando eu falo em consentimento informado, livre e esclarecido, isso não obrigatoriamente significa o papel escrito, mas significa o contato humano, médico-paciente, professor-paciente, preceptor-paciente, e obtendo dele, mesmo que verbalmente, a autorização para isso. Reflexão sobre essas respostas. O aprendizado em medicina
tem como um de seus principais pilares o treinamento em serviço sob supervisão. 2. A viga mestra dessa supervisão é o conhecimento técnico-científico aliado ao potencial de comunicação dos preceptores para com os aprendizes e para com os pacientes, sustentados com bases éticas e referenciais bioéticos, por sólido respeito à dignidade do ser humano, neste caso dos doentes, já fragilizado por sua enfermidade. Terceira reflexão. Assim como na pesquisa com seres humanos, em que os mesmos são sujeitos à pesquisa e não objetos da mesma, no ensino com pacientes, os mesmos deverão ser vistos e tratados como sujeitos do ensino e não objetos de treinamento. A quarta reflexão. É necessário que haja a possibilidade de um real benefício decorrente dessa complexa relação professor, preceptor, aprendiz, médico, ser humano. Médico, ser humano, que é o paciente, para que seja justificável o ensino à beira do leito ou no recinto do ambulatório. É necessário que haja real necessidade do benefício produzido por esta modalidade. 5. Esse real benefício deve significar preparar adequadamente futuros médicos e demais profissionais da saúde, visando o bem-estar de futuros pacientes. Mas 6. Esse real benefício deve aplicar-se e consagrar-se também àquele paciente específico que consentiu em ser sujeito do ensino enquanto presente na instituição escola. E 7. Ao final, não se deve esquecer, nesse momento singular da assistência à saúde de pacientes, associada ao ensino da nobre arte de cuidar aos jovens aspirantes e profissionais de treinamento, que conhecimento, habilidades, relações interpessoais, humanitarismo, ética e bioética fazem parte integrante do mesmo trabalho pedagógico e educacional. Algumas reflexões finais, lembrando que o segredo profissional é comum a todas as profissões na área da saúde, amparado e exigido pela legislação, fundamentando-se inclusive em princípios sólidos éticos da época de Hipócrates. A preservação das informações do paciente é um dever prima facie de todo profissional que atua na área da saúde. Dever prima facie é aquele dever que deve ser seguido de qualquer maneira, com exceção de algumas particularidades. Isso é um dever prima facie. É aquele dever que, indubitavelmente, deve ser observado, a não ser em raras exceções. Diferenciando aí um pouquinho a privacidade, diferenciando aí um pouquinho a privacidade, que é aquilo que nós estávamos debatendo com o nosso paciente, a nossa paciente, JC, é o direito à sua intimidade, anonimato, sigilo, afastamento ou solidão. É a liberdade de não ser observado sem autorização. Isso, inclusive, está na nossa Constituição. E a confidencialidade é a garantia da preservação das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada. A ética justificativa é o respeito à pessoa. A confidencialidade tem pilares na moralidade e na legalidade. Na moralidade nós temos Hipócrates, Declaração Universal dos Direitos do Homem, Declaração de Genebra da Associação Médica Mundial, e na legalidade nós temos todo o nosso arcabouço legislativo, incluindo a Constituição, Código Penal, Código de Ética Médica e resoluções do Conselho Federal de Medicina. E finalmente, se nós tivermos muita ansiedade em revelar os segredos que nós obtemos em nosso trabalho profissional, que pelo menos nós o revelemos a uma estátua, não é? Esta aí é a estátua de Drummond na praia de Copacabana, e quando a gente quiser conversar sobre os segredos dos nossos pacientes, que nós escolhamos uma estátua para que os segredos dos nossos pacientes sejam mantidos. Muito obrigado a todos. Queria colocar ainda para a discussão, passar agora para a Lorena. Bom dia, Lorena. Eu acho que esse tema ele é bem amplo, porque todos nós aqui ou somos profissionais da área de saúde, aprendemos um determinado modelo, em determinada época nós somos pacientes e talvez nós tenhamos nos sentido invadido por essa situação. Perfeito. E também muitos aqui trabalham com ensino. Então
Então, Lorena, qual é a visão de vocês sobre essa situação? Como vocês podem nos ajudar? Bom dia. O CRM tem até tido uma postura em relação ao estudante, criou o Código de Ética do Estudante de Medicina já pensando nesses aspectos, né? Hoje não precisa ser um hospital escola, um hospital de ensino, para que outros estudantes, que não sejam só médicos, tenham acesso a esses pacientes. O que eu acho que acontece é que tem muita coisa que não fica bem definida na relação entre o médico, o paciente de uma forma geral, porque na época da faculdade, ou o preceptor, o professor, não tinha a devida sensibilidade ou foco nessa situação e não passou o exemplo, né? Eu me lembro na minha época de faculdade, da Universidade Federal, e que se dava aula sobre patologia de mama para 20 estudantes em torno da paciente, quer dizer, é uma ofensa à intimidade do paciente, à privacidade, e eu tenho certeza que isso interfere até na autoestima, na percepção de possibilidade terapêutica e cura. Mas eu acho que essa é um assunto que deve estar no dia a dia de todo profissional. Qual é o limite em que o paciente tem que se expor? Quais são os deveres que o profissional tem que respeitar? Mas não só o profissional médico. Existem muitas informações que vazam dentro do hospital, até sobre o paciente, que são, na realidade, em tese, seriam obrigações de todos aqueles que tratam do paciente. Existe até multa pela ANS para informações que saiam do âmbito das prestadoras de serviços médicos. Eu acho que é oportuno, eu acho que o que foi apresentado por Sorocaba, pelo professor, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter uma visão humanitária, bioética, porque isso, inclusive, hoje as faculdades estão abrindo espaço para fazerem trabalhos dentro das faculdades, não respeitando os comitês de ética em pesquisa, e eu acho que é um momento, uma proliferação de faculdades que existem, que infelizmente uma parcela delas tem uma relação meramente econômica. Eu acho que a gente, num país que pretende ser grande também no respeito humano, que eu acho que é uma coisa que está mais no dia a dia da gente. Queria colocar uma pergunta para o Dr. Clóvis aqui também sobre o modelo de ensino, porque nós aprendemos a medicina de acordo com o modelo que vem da época grega, onde era se discutido na frente do paciente o problema dele e a equipe toda de aprendizes estavam sempre acompanhando. Esse modelo várias vezes foi questionado, de não se passar mais visita à beira do leito, e talvez fazer essa discussão fora do leito. Existem alguns modelos, como é feito fora do Brasil, quais outros modelos alternativos que se tem para evitar esse constrangimento com o paciente? Existem alguns modelos que visam não expor tanto o paciente, conforme nós vimos aí nesse exemplo, mas em contrapartida, Dr. Sadal, existem também uma série de observações de alguns trabalhos sendo realizados em algumas universidades, demonstrando que este modelo que é utilizado atualmente, se for precedido de um preparo ético e bioético do ponto de vista não só do paciente, mas também como dos aprendizes, sejam eles estudantes ou residentes, pode continuar sendo realizado de uma forma como é classicamente feita. E o que esses trabalhos nos têm demonstrado? Eles têm demonstrado o seguinte, que a melhor forma de nós ensinarmos os estudantes e residentes a agirem ética e bioeticamente e respeitando os pacientes nos seus momentos de aprendizado é com os nossos próprios exemplos, não é? Não é tão eficaz nós montarmos um curso pedagogicamente orientado e organizado sobre ética e bioética. Não estou dizendo que isso não deve ser feito, deve ser feito, mas é muito mais eficaz o nosso próprio exemplo enquanto preceptores e professores, não é? Então é muito comum nós vermos os professores agindo de forma absolutamente técnica, sem nenhum, conforme foi colocado pelos nossos colegas, sem nenhum tipo de observação em relação àquela pessoa que está ali, a cidadania dela própria.
Então eu não vejo como ultrapassado o modelo atual. É possível que se estude alternativas, mas eu vejo que nós devemos orientar os nossos professores a agirem eticamente correto, de forma ética e corretamente, para que os nossos alunos aprendam com os atos dos professores. E tem um outro fator também que, nesse caso dessa paciente de JC, ela estava num quarto. O problema ainda é quando o paciente está numa enfermaria. Aí a enfermaria, todo mundo fica sabendo de caso de cada um. É uma coisa... Exato. A enfermaria inteira ouve a história de cada um, então Exato. não tem nenhuma confidencialidade, Exato. nenhuma privacidade dessa situação. Exato. É uma realidade das nossas enfermarias. A privacidade ela não é preservada, mesmo que a pessoa queira que seja preservada, porque alguns pacientes ficam ao lado de outros pacientes, né? Os nossos pacientes aqui no Brasil, no terceiro mundo, são muito passivos, né? Eles acabam aceitando isso. Mas isto não é educativo, não é porque muitos aceitam que nós não vamos criar um modelo melhor de cidadania, respeitando essas pessoas que estão ali buscando o socorro de nós, médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde. Vou jogar aqui para Piracicaba. Bom dia, Piracicaba. Fala, Tony. Bom dia, existe algum treinamento com vocês aí em Piracicaba em relação a relacionamento com o paciente, equipe de saúde quando chega à beira do leito? Até porque uma parte da confidencialidade também é com toda a equipe de escriturários que trabalham no hospital. Porque um dos problemas que eu vejo é sempre a seguinte forma: você sempre vê que quando o médico fica doente, ele não fica internado no hospital onde ele trabalha, ele prefere ir longe daquele hospital, porque todos os exames que ele saem dele, ele não quer que nenhum colega dele ou ninguém da equipe onde ele trabalha fique sabendo. Ele acaba, normalmente, um paciente de uma cidade, um médico de uma cidade, ele acaba sendo internado em outro estado, ele quer internar em outro lugar para ninguém saber o que está acontecendo. Como que é Piracicaba? Bom dia. Acho que o doutor Aristides colocou muito bem, acho que toda a situação aí, né, do cuidado que a gente realmente tem que ter com o atendimento desse paciente. E no caso do Santa Casa de Piracicaba, nós não somos um hospital em si, mas nós temos um número grande de estagiários da área de enfermagem, da área de nutrição. E o que a gente coloca no ingresso desses estagiários, uma participação nós realizamos uma integração com os novos colaboradores, inclusive com os estagiários, abordando exatamente algumas questões como ética, bioética, a postura do como atender esse paciente. Mas o que a gente percebe que mesmo com toda essa orientação que a gente passa para eles e o cuidado que tem, onde o docente, o coordenador acompanha esses estagiários da área de enfermagem para atendimento ao paciente, algumas vezes eles estão juntos durante o procedimento e em alguns momentos o coordenador não está junto, só entra o estagiário. E o que acontece é que eles têm uma identificação no crachá que eles são estagiários. E às vezes a pessoa realmente acaba se sentindo um pouco incomodada ou não sentindo total segurança, já que o papel ainda é de um estagiário, e às vezes acaba vindo para a nossa ouvidoria algumas reclamações nesse sentido, né, dele estar sendo assistido por um estagiário. Então eu acredito que a grande saída realmente seja trabalhar com consentimento, como foi colocado, para a gente conseguir amenizar essa situação, por mais que tenha toda uma coordenação, todo um acompanhamento, mas fazer com que ele se sinta mais seguro frente a esses procedimentos. Infelizmente, o que eu coloquei, que nós passamos as orientações, pode ser que nas escolas eles tenham a informação sobre ética, bioética, e a gente reforça aqui na casa, mas infelizmente nem todos os profissionais, eles de repente sabem o que eles querem ainda, né, e não levam tão a sério esse atendimento que ele está fazendo ao paciente. E às vezes acaba realmente, eu já presenciei algumas situações em que estagiários, no atendimento de um dos pacientes, enquanto dois ali prestavam atenção na orientação, ficavam dando risada, gargalhada e conversa paralela. Então, lógico que imediatamente nós chamamos a coordenadora, chamamos para ter uma conversa, que não é uma forma de estar atuando, mas existem esses profissionais, né, que não estão talvez totalmente preparados e prontos a enfrentar
um trabalho que ainda não consegue entender a dimensão que é e o respeito que tem que ter junto a esses pacientes. Mas o que a gente faz aqui, doutor Sadal, é a integração com todos os estagiários novos que entram para a orientação, para a primeira orientação. E depois cabe à coordenadora estar acompanhando e se existe alguma reclamação, nós chamamos a coordenadora para estar reforçando os cuidados que tem que ter do atendimento desse estagiário. Um comentário, vou fazer um... São observações muito importantes. Nós estamos percebendo que a vivência de todos, independente do local, é aproximadamente a mesma, e estamos percebendo que há uma divulgação cada vez maior da necessidade de se observar essas questões relacionadas ao respeito aos nossos pacientes, não só pensarmos, nós todos que lidamos com a saúde dos mesmos, não só pensarmos do ponto de vista técnico-científico, né? Nós somos respeitados pelo nosso conhecimento, pelo nosso saber, mas nós somos muito mais respeitados também pela forma com a qual nós nos relacionamos, nos envolvemos com a parte humanitária desse nosso digno trabalho que já tem mais de 2.500 anos. Então eu acho que é um momento muito importante na nossa profissão e na profissão de todos aqueles que se dedicam a cuidar da saúde dos cidadãos brasileiros, dos cidadãos do planeta, que é a facilidade com a qual nós temos agora para nos mantermos atualizados, deve ser sempre modulada com a nossa vontade de estarmos sempre prontos a respeitar cada vez mais aquele indivíduo que está ali buscando o nosso socorro específico, para o qual nós temos capacidade de levar a ele esse socorro que ele nos pede do ponto de vista técnico e científico. Queria agradecer. Queria colocar a Gabriela Itapeva. Gabriela, tudo bem, Gabriela? Bom dia, tudo bem. Deixa eu te perguntar, Gabriela, você trabalha no hospital, tudo, você trocaria a sua privacidade de um atendimento médico pelos benefícios que um hospital escola poderia te dar em termos de qualidade de atendimento? Não. Infelizmente, a minha resposta é não. Infelizmente não, felizmente. João Paulo. Doutor Clóvis, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Aqui em Votuporanga nós temos algumas dificuldades. Às vezes o paciente autoriza a uma visita de alunos e o doutor do paciente não autoriza. Aí assim, não é nem questão do paciente, mas do médico assistente do paciente. Às vezes ele tem alguma divergência com um professor, com um preceptor, e ele não autoriza a visita no paciente dele. O paciente até se coloca à disposição, mas nós temos o médico, que às vezes não é do ensino, e ele bloqueia essa situação. E eu queria perguntar mais uma coisa, como é que a gente poderia fazer, porque, por exemplo, nós atendemos SUS aqui, uma grande parcela da nossa Santa Casa tem o atendimento SUS, e temos os convênios e os particulares também. O pessoal a tendência natural é os alunos irem só atender os pacientes do SUS, e enquanto os pacientes de convênio particulares muitas vezes têm doenças ou patologias que são até mais interessantes do ponto de vista técnico, mas só que por serem convênios ou particulares existe um bloqueio natural do próprio corpo médico de não deixar chegar nesse paciente. Se o hospital é tido como hospital de ensino, teoricamente ele teria que ser aberto para todos. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. Muito boa pergunta, pertinente, e eu devo dizer que tão importante quanto a relação médico-paciente, o nosso respeito absolutamente necessário que nós devemos canalizar aos nossos pacientes, é o respeito entre as equipes, não é? Entre os profissionais que estão trabalhando numa determinada instituição e
os entraves devem ser sempre dirimidos com detalhes, né? Mesmo quando nós somos chamados por um familiar para levarmos uma segunda, um familiar ou o próprio paciente, para levarmos a ele uma segunda opinião a respeito do que está acontecendo, e este paciente já tem o seu médico assistente, a nossa ida para atender o paciente, para a nossa opinião, deve ser precedida de uma troca de diálogo, de um diálogo com o médico assistente, dizendo a ele que nós estamos sendo chamados para esse tipo de trabalho, e isto significa uma boa relação médico-paciente. Porque qualquer desenlace, qualquer entrave numa relação entre os profissionais de saúde, muito pior do que a relação entre os dois profissionais de saúde que se desentendem, é o paciente que passa a ter a sua assistência sob risco. Se eu não me entendo com o meu colega, este meu paciente estará a partir desse momento sob risco. Então esses casos existem e isto pode ser resolvido com um diálogo prévio, não é? Mesmo envolvendo até o próprio paciente. O que nós recomendamos do ponto de vista ético, porque nós vivemos problemas relacionados a essas coisas dentro do Conselho de Medicina e também dentro do Conselho Federal de Medicina, é que nunca desprezemos os diálogos com os nossos colegas de mesma profissão e com os de outras profissões da área da saúde. Então, se o médico insiste em não autorizar a nossa ida, nós devemos respeitar isso, e se houver uma insistência do paciente, que eu estou apenas aumentando um pouquinho a carga da sua pergunta, uma insistência do nosso paciente, em que nós vamos lá apresentar a nossa opinião, nós devemos dizer isso ao nosso colega, que o nosso paciente está insistindo e que infelizmente você vai ter que ir e dar a sua opinião esperando que o nosso colega não se incomode com isso. Aliás, existe um ciúme entre nós profissionais da saúde, principalmente entre nós médicos, que remonta à época de Hipócrates, né? Nós somos donos dos pacientes, e isso nós precisamos terminar de uma vez por todas. Eu, pessoalmente, como médico assistente há 40 anos, eu sou pediatra, eu estimulo os meus pacientes, por meio das suas famílias, a buscarem outras opiniões quando estou diante de uma situação um tanto quanto inusitada, algo muito mais delicado. Quanto mais opiniões eu tiver a respeito do meu paciente, mais seguro eu próprio estou e o meu paciente estará. Acho que eu queria abrir para rodar de perguntas na FEOSP. Bom dia, FEOSP. FEOSP está nos ouvindo? Bom dia, Fabral. Uma pergunta da FEOSP. Assim como eu fiz para a Gabriela, você trocaria a sua privacidade no atendimento médico por um hospital de ensino que teoricamente poderia ser melhor para você? Você ouviu a pergunta? A mesma pergunta que eu fiz para a Gabriela. Você como paciente, se sentiria confortável de ter sua privacidade, como falam, um pouco não preservada, porque você está num hospital de ensino e teoricamente os hospitais de ensino poderiam dar um atendimento melhor? Trocaria essa situação? O áudio do FEOSP, não sei se estão ouvindo. Sorocaba, Fátima, tudo bem, Fátima? FEOSP presente em Sorocaba, bom dia, Sadal. Nós estamos numa reunião, então não pude participar, mas eu não trocaria minha privacidade, não. Então, eu acho que é muito desagradável. Eu queria colocar isso porque acho que a Gabriela falou isso também. Um ponto que eu acho que nós temos que chegar, talvez então os hospitais e escolas, eles tenham que ser reformulados na sua forma de atender os pacientes, porque nós achamos que estamos dando um bom serviço e na verdade a qualidade que o paciente procura está em outro lugar, não é bem assim. Exatamente, possível. Fátima, alguma outra questão? Não, o que eu acho, Sadal, é importante o ensino, mas o paciente ele fica muito exposto. Isso. E ele poderia até ter uma equipe para passar essa visita, mas se tivesse uma certa reserva. Isso não acontece. É todo mundo falando como se você fosse um objeto qualquer ali deitado, e pega, né? E não é assim. Eu acho que teria que ter mais respeito nesse atendimento.
É isso que eu acho que teria, não sei se o CREMESP tem estudado isso, conversado sobre esses modelos de ensino e como poderia, porém, as escolas de ensino, não só médico, enfermagem, toda a área de saúde, está trabalhando de outra forma nesse sentido. Exato. O CREMESP discute esses problemas, mas não tem sistematizado a discussão a ponto de fazermos um trabalho com delineamento específico para chegarmos a algum tipo de conclusão, não é? Mas nós temos debatido o que ocorre nos hospitais em geral e também nos hospitais de ensino, no sentido de estimular o respeito ao paciente. Eu creio que dessa reunião, Sadal, fica essa sua proposta ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que tem uma estrutura muito grande e com condições de realizar inúmeros trabalhos com embasamento e delineamento bem científico. Vou levar essa sua proposta de estudarmos modelos de ensino nos hospitais, escolas, nas universidades. Quero que chame a última rodada, alguma última pergunta dos participantes? Piracicaba, Sorocaba, Itapeva, Votuporanga, Profeosp. Outra pergunta sobre esse assunto. Acho que esse assunto aqui ele é importante, porque hoje nós somos profissionais de saúde. Em outro momento nós vamos ser pacientes. E eu acho que a gente tem que estar se preocupando com essa situação, porque realmente é muito desconfortável. Muitas vezes estarmos do outro lado como paciente, da forma como nós trabalhamos, talvez a dinâmica tem que ser diferente. E outra coisa que incomoda é exatamente a situação que a paciente aqui, JC, relatou. No pronto-socorro ela é atendida por um médico e depois ele passa por uma enfermaria onde é uma outra equipe e ela acaba não vendo mais o médico que fez o primeiro atendimento. Exato. E às vezes tem uma terceira possibilidade ainda, quando vai para o centro cirúrgico é uma outra equipe que opera, que não teve contato com a entrada, nem teve contato com a enfermaria. E o pós-operatório pode ser feito por uma outra equipe. Exatamente, o pós-operatório, o ambulatório, o acompanhamento é com outra equipe ainda. Sorocaba, tudo bem, doutor Aristides? Bom, nós estamos honrados aí com a presença da Fátima, né? Desde ontem aqui em Sorocaba, na reunião dos provedores, da FEOSP, né? Estamos honrados aí com a presença dela e uma figura importante para nós e para todos. Será que dá para votar no primeiro slide? Eu vi uma dúvida. Tem condição não, Sadal? Bom, nós estamos horário nosso aí? Já estamos colocando, nós estamos ensinando o horário, vamos estar rapidinho, mas o Nilton está colocando aqui. Está lá no primeiro slide, Nilton? Eu vi uma coisa aí que eu não me lembro, eu guardei, mas esqueci. No primeiro, quando inicia o histórico do paciente. Você está vendo? JC, mulher 35 anos, de idade, hospital para tratamento. Tem fadiga e lesões. Tratamento de dor, repentinamente, entra no... Então, aí esse aspecto eu achei estranho. Acorda, portanto, o paciente dormindo, repentinamente encontra a equipe médica, entra em seu quarto durante sua ronda matinal. Bom dia, JC, anuncia o médico que nós temos uma equipe inteira de pessoas para vê-la. É uma situação horrível, inteira, tem que explicar do que se trata, que tipo de pessoas, como está se sentindo. Tem mais o finalzinho ali que eu tenho, por gentileza. Está voltando. Alguma coisa. Ela pergunta suavemente, quem são todas essas pessoas? Justamente, isso daí. Quer dizer, nem informada foi, né, a paciente de quantas pessoas iriam visitá-la. Essas pessoas podem ser até escriturárias ou até uma outra pessoa. Então, houve uma grande falha no nosso amigo lá, o coordenador do ensino, o professor. Quer ver? Eu acho que a situação mais desconfortável que eu já imaginei, vamos para o lado feminino e para o lado masculino. Na mulher, quando ela está fazendo exame ginecológico e todo mundo passa para avaliar a paciente. É uma situação pior. Para a mulher. Para homem, vamos mudar a situação. Ele está fazendo o exame de próstata e passa um monte de gente examinando. Olha aí, toca lá, vê se está dando certo. São as duas situações que eu falo. Então, que não tem como. Aí nesse... Qual é o nome do doutor? Aristides. Aí que o doutor Aristides observou bem nesse primeiro slide uma coisa muito interessante, porque a equipe entra
cedinho para passar a visita, antes do paciente acordar, acorda o paciente de forma repentina e ainda oferece uma equipe inteira à disposição da paciente, como se aquilo fosse a grande oferta daquele hospital. Quer dizer, é realmente uma inversão de valores. Então eu acho que nós estamos empolgados nesse assunto, mas pelo horário nós vamos ter que encerrando, então deixando o convite aberto para as próximas apresentações do Dr. Clóvis aqui. Queria agradecer à FEOSP, Secretaria da Saúde, pelo patrocínio desse projeto, Votuporanga, João Paulo, toda a equipe Votuporanga, Itapeva, Sorocaba, Piracicaba e Lorena estarem participando desse tema. Amanhã, quarta-feira, nós não teremos o EducaSUS e na quinta-feira nós discutiremos um tema sobre doença diarreica crônica com o professor Rogério Pecchini. Então, quarta-feira será sobre doença diarreica crônica. Tá bom? Obrigado a todos pela participação. Até quinta-feira. Um grande abraço.